Não é apenas um número, não é apenas um chip, é algo muito mais antigo, algo que começou muito antes de Apocalipse. A marca já existia antes, conexão com Gênesis 4, marca de Caim e Ezequiel. A marca é espiritual e física. Existe um símbolo tão antigo, tão sombrio, tão carregado de mistérios que poucos sequer ousam falar sobre ele. Um selo, uma marca que atravessa gerações, civilizações e que carrega nas sombras um peso espiritual que poucos compreendem. E se eu te dissesse que aquilo que você conhece como a marca da besta não é algo que vai surgir no futuro? E se eu te revelasse que essa marca já existe há milênios, que ela não nasceu no Apocalipse, mas tem suas raízes muito antes disso, nos primórdios da humanidade? Ela está aqui, agora, oculta, disfarçada, presente, invisível aos olhos carnais, mas absolutamente real no mundo espiritual. E você, sem nem perceber, pode estar mais perto dela do que imagina. Prepare-se, porque o que você vai ouvir não é apenas uma teoria, não é especulação, não é religiosidade. É uma verdade espiritual, oculta e ignorada, que muitos líderes, muitos mestres simplesmente evitam. Porque quando ela é revelada, não há mais como desver. O que você conhece como a marca da besta não é apenas um chip, não é apenas um número, não é apenas um código. Ela é algo muito mais antigo. Ela nasceu no Gênesis. Ela percorreu toda a história da humanidade e, em breve, ela voltará a ser visível, de uma forma que o mundo jamais viu antes. Mas, para entender isso, precisamos voltar até o princípio. Tudo começa com um homem, um nome que carrega o início da maldição sobre a terra: Caim, o primeiro assassino da história, o primeiro a derramar sangue inocente sobre o pó da criação. Depois de ter matado seu irmão Abel, a sentença de Deus foi implacável. Gênesis capítulo 4, verso 11. Agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Verso 15. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que o não ferisse quem quer que o encontrasse. Um sinal, uma marca, a primeira marca espiritual da história. O texto não descreve exatamente como ela era. Mas ela não era apenas física, era espiritual. Era uma identificação no mundo invisível, de que aquele homem pertencia a um outro tipo de linhagem, a linhagem da rebelião. E desde aquele momento, essa marca passou a ser carregada pelos filhos das trevas. O que era apenas um sinal tornou-se um sistema, uma cultura, uma linhagem espiritual. Os descendentes de Caim construíram cidades, ergueram civilizações. Criaram estruturas que rejeitavam completamente tudo aquilo que vinha de Deus. E sabe o que é mais sombrio? Esse padrão nunca foi quebrado. A marca de Caim, a marca dos filhos da serpente, se espalhou pela terra, disfarçada de cultura, de progresso, de avanço. Mas no mundo espiritual era visível, era um selo, um sinal que separava os que pertencem à luz dos que pertencem às trevas. E isso não ficou restrito ao Gênesis. A Bíblia inteira está repleta de sinais de que essa marca, essa linhagem, continuou. Quando você lê Ezequiel, capítulo 9, você encontra um outro tipo de marca. Dessa vez, uma marca de proteção. O texto diz: E o Senhor disse: Passa pelo meio da cidade e marca na testa os que gemem e os que choram, pelas abominações que se cometem no meio dela. Perceba, sempre houve duas marcas. Uma que separa os que pertencem a Deus e outra que identifica os que pertencem ao império das trevas. E essa guerra espiritual, silenciosa, invisível aos olhos naturais, percorreu toda a história, até chegar ao Apocalipse, capítulo 13, o texto mais conhecido e mais temido quando se fala na marca da besta. Verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos,
lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Um sinal, uma marca. Mas preste muita atenção. Essa marca não surge do nada. Ela não é uma invenção dos tempos finais. Ela é a continuidade da mesma linhagem espiritual que começou no Éden, foi selada em Caim, perpetuada através dos filhos da serpente, e agora chega ao seu ápice no sistema do Anticristo. O que João viu no Apocalipse foi o desdobramento final de um selo que já existia há milênios. Mas aqui entra o detalhe que quase ninguém te conta. Não é apenas um chip, não é apenas tecnologia. Ela é um selo espiritual, uma rendição interna, um pacto, uma aliança invisível, uma submissão a um sistema. E sabe o que é ainda mais perturbador? Muitos já carregam essa marca antes mesmo dela se manifestar no físico. Porque antes de ser um sinal visível, ela é um selo no espírito. Ela é um padrão de vida, uma concordância com a rebelião, uma aceitação dos valores, da cultura, dos princípios, do império das trevas. E agora, pare e reflita. Será que você, sem perceber, não tem andado sob os princípios dessa marca? Porque preste atenção, essa marca não começa com uma tatuagem, nem com um chip. Ela começa quando o coração abandona o temor, quando a mente se dobra aos sistemas do mundo, quando a alma se afasta dos princípios eternos, quando as escolhas refletem a cultura do Anticristo. E sim, quando o tempo chegar, ela se tornará visível. Será um sinal na mão e na testa. A mão representa as obras, a testa representa os pensamentos. O selo, o sinal, está associado àquilo que você faz e àquilo que você acredita. Mas tudo isso começa no invisível, no mundo espiritual. Por isso, quem pensa que vai esperar até ver a marca surgir para decidir de que lado está, já perdeu, porque a decisão está sendo tomada agora, a cada pensamento, a cada escolha, a cada pacto, a cada concordância com as trevas. E aqui começa a parte mais sombria e mais chocante de toda essa história. Porque essa marca não é apenas um símbolo do futuro. Ela é a assinatura espiritual de uma linhagem, a linhagem dos filhos das trevas, dos descendentes espirituais de Caim, dos que escolheram rejeitar o selo de Deus, dos que se tornaram herdeiros da serpente. E essa linhagem está mais ativa, mais organizada e mais influente do que nunca. Observe o mundo, observe as nações, observe as estruturas, as artes, a política, a economia, o sistema educacional, as mídias. Tudo, absolutamente tudo, está sendo moldado por uma engenharia espiritual que prepara o mundo inteiro para aceitar sem resistência o selo final. E sabe qual é o grande engano? As pessoas estão esperando por um chip, por um código, por um objeto físico. Mas, enquanto esperam isso, já estão marcadas no invisível. Porque a marca é muito mais do que tecnologia. Ela é uma legalidade espiritual. Ela é a consumação de uma escolha. E sabe o que é mais assustador? Ela é irreversível. Sim, o livro de Apocalipse é claro. Aqueles que recebem a marca perdem qualquer chance de redenção, porque ela não é apenas um objeto. Ela é uma sentença, uma declaração espiritual e pertencimento, um pacto selado, uma aliança com o trono das trevas. E agora, a pergunta que queima é: como alguém chega a esse ponto? Como alguém se torna propriedade do império das trevas? A resposta é mais simples e mais aterradora do que você imagina. Tudo começa muito antes da marca ser visível, muito antes da trombeta soar, muito antes da besta se manifestar fisicamente. Tudo começa quando alguém lentamente começa a se afastar da presença de Deus. Quando aquilo que antes gerava temor já não gera mais. Quando o pecado deixa de ser algo que fere e passa a ser algo normal. Quando as escolhas
passam a ser guiadas não mais pela luz, mas pelas sombras disfarçadas de liberdade. Sim, a marca começa no coração, começa no pensamento, começa na mentalidade, na cultura, no que se consome, no que se aceita, no que se defende, no que se normaliza. E aos poucos, sem perceber, o selo vai se formando. A Bíblia deixa isso escancarado. Romanos capítulo 1. Por isso, Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Deus os empregou, porque insistiram tanto em rejeitar a verdade que Deus deixou que eles seguissem seu próprio caminho. E sabe qual é o caminho? O caminho do selo das trevas. O caminho da marca invisível que antecede a marca visível. O caminho de quem já não luta mais contra o sistema, de quem se rendeu, de quem se dobrou, de quem aceitou que esse mundo é suficiente. Mas aqui vem o plot twist. A marca da besta não é um evento isolado. Ela é a inversão do selo de Deus. Apocalipse 7. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. O anjo sela os servos do Altíssimo na testa. Perceba, tudo no mundo espiritual funciona por selos, por marcas, por alianças, por pertencimento. Ou você carrega o selo de Deus, ou você carrega o selo das trevas. Não existe meio termo. E não se engane, esse selo já opera agora. A pergunta não é quando a marca da besta vai chegar. A pergunta é qual selo você já carrega. Porque a guerra não começa no Apocalipse. Ela começou no Éden. Ela foi selada com Caim. Ela foi estruturada na Torre de Babel. Ela se espalhou em Sodoma, em Nínive, em Roma. E hoje ela governa as nações, governos, sistemas, estruturas, cultura e corações. A marca não é apenas um símbolo do futuro. Ela é o reflexo de uma decisão espiritual que milhões já tomaram. E muitos sem sequer perceber. Mas isso te leva a um segundo choque. Se existe a marca da besta, existe também o selo de Deus. E o selo de Deus também é visível no mundo espiritual. O selo daqueles que choram, daqueles que gemem, daqueles que não se dobram, daqueles que permanecem fiéis, mesmo quando o sistema tenta esmagá-los. E sim, quando a besta se manifestar, ela não vai escolher quem marcar. Ela apenas vai dar forma visível ao que já é verdade no invisível. Por isso, preste muita atenção. A marca da besta não é um susto. Ela não será uma surpresa. Ela será apenas a manifestação pública do que já foi decidido no mundo espiritual há muito tempo. E quando esse dia chegar, o que vai determinar quem recebe ou não a marca não será a vontade do governo, não será a tecnologia, não será um chip. Será o pertencimento. Porque aqueles que já não carregam o selo de Deus simplesmente não terão defesa. Eles aceitarão, eles se dobrarão, eles desejarão, porque seus corações já pertencem ao sistema. Mas aqui vem uma revelação que poucos entendem. Nem toda perseguição será externa. Nem todo ataque virá de fora. O sistema da besta começa dentro das pessoas, no ego, na vaidade, no desejo desenfreado de aceitação, de reconhecimento, de poder, de controle, de conforto. E é por isso que milhões estão sendo preparados agora para receber o selo. Eles não sabem. Eles acham que estão apenas vivendo a vida, que estão apenas seguindo as tendências. Mas no mundo espiritual, o selo já está sendo aplicado. E quando ele se manifestar no físico, eles apenas vão estender a mão ou oferecer a testa. E será como se sempre tivesse estado lá, porque espiritualmente já estava. E agora, pare, pense, respire e reflita. O que você consome? O que você defende? O que você compartilha? O que você celebra? O que você normaliza? Tudo isso é a trilha
que define se você caminha para o selo de Deus ou para a marca das trevas, porque o selo não é apenas um símbolo, é uma sentença, é uma declaração espiritual, é um grito silencioso no mundo invisível, que diz a quem você pertence. E sabe, o que é mais assustador? Não haverá terceira opção. A besta não aceita neutros. Deus não reconhece indecisos. O céu e o inferno estão agora observando, anotando, selando, separando. O tempo está acabando. E quando as trombetas soarem, e quando os selos forem abertos, e quando os portões do invisível forem escancarados, a única coisa que vai te proteger não será seu nome, não será sua religião, não será sua igreja, não será sua posição. Será o selo de Deus, a marca da aliança, a marca da rendição, a marca da separação, a marca da obediência. E se você não carrega essa marca, então você já está na fila do selo das trevas. E essa é a verdade, crua, dura, espiritual, inquestionável. O selo já está sendo aplicado. Agora, a escolha é sua. Se essa mensagem te confrontou, te acordou, te sacudiu espiritualmente, então não guarde isso só para você. Compartilhe, envie para alguém que precisa ouvir, deixe seu comentário. E lembre-se, o tempo está acabando. Que Deus te marque, que Deus te cele, hoje.